Bom dia, irmãos ouvintes da FM Padre Cícero, dicas de saúde chegando para você viver melhor. É a rádio que educa e evangeliza, a FM Padre Cícero, a sua companheira, e vamos ficar juntos até bem próximo das 9 horas, onde tem a transmissão, teremos a transmissão da missa aqui do Santuário Sagrado Coração de Jesus, transmitida pela FM Padre Cícero. Advento, tempo maravilhoso, vinda de Jesus, parúzia, né? Então, tempo do Advento é um tempo bonito. O povo fica mais sensível, né? As ruas se enfeitam, as casas. Esperamos que não fique só no Natal, né? Fique o ano todo. E para falar de humanidade, a finalidade do nascer, né? Do viver, trouxemos um casal que esteve aqui há quase um ano atrás, ou mais de um ano atrás. Ele é médico, ela é advogada. Mas eles são cristãos, que é o mais importante. Eles são da comunidade Shalom e vou apresentá-los agora. Obrigado por terem vindo mais uma vez. Dr. Rubens Rebouça, casada com a doutora Marília. Pai do Guídio, do Bento e do Dulce, da Dulce, desculpa. 3 filhinhos que eu conheci da outra vez, né? Pelo menos a Dulce eu conheci. O Guídio e o Bento eu conheço da internet. Membros com promessas definitivas da comunidade católica Shalom. Maravilha. Eu fiz o seminário de vida no Espírito Santo em Barbalha. Foi a comunidade Shalom, Fortaleza, né, que veio e fez esse seminário. 1990 foi 90 para 91. Teve 2. Tu lembra do pessoal que estava lá? Era o Oswaldo, era o Cícero, com esposas, né? Turma boa, excelente. A gente fez um grupo de oração em Barbalha. Será que depois... a minha mãe estava, hein? Como é o nome? Alcivânia? Não sei, não lembro pelo nome. Porque, né, ela sempre vinha para os seminários aqui, já que ela é daqui, né? Lá, pois é, bem provável, porque veio um pessoal de Fortaleza. Até a música era de Fortaleza. Ela era tocadora de violão. Então devia estar sim. Foi muito bom. Aí a gente fundou aqui na Paróquia Sagrado Coração de Jesus o primeiro grupo de renovação carismática chamado Grupo Dom Bosco, que tem até hoje. Ah, é? O carisma é jovem, que foi envelhecendo, saindo. Mas que tem até hoje o grupo de oração carismática Dom Bosco. Que legal. Coordenado por jovens. É, muito bom. E o doutor Rubens Rebouça, ele é pós-graduado ele é médico de família e comunidade, pós-graduando em psiquiatria e saúde mental, graduado em matemática, professor da primeira escola juazeirense realmente cristã, inteiramente cristã. Uma pena que seja só para crianças pequenas, né? Mas um dia chega lá, vai aumentando a idade do povo, né? No futuro. Colégio São João Paulo II. Obrigado, viu, Rubens? Eu lhe acompanho em redes sociais, gosto muito. Tudo que você escreve. Eu sei que muita gente não gosta, mas eu gosto demais, demais, demais. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço pelo convite, Péricles. Para nós é uma alegria também estar aqui mais uma vez, né? Com certeza. E a esposa do Rubens é Marília Rebouça, mãe de Guídio, Bento e Dulce, membro também da comunidade católica Shalom, advogada, doutoranda em Direito Constitucional, graduada em História, professora também do Colégio São João Paulo II. Muito obrigado, Marília, por ter vindo. Que alegria, Pérez, estar aqui. Queria dizer bom dia aqui para todos os ouvintes da nossa rádio, essa rádio tão tradicional. Esse programa também que já virou uma grande tradição, inclusive na nossa vida, né? Todo final de ano a gente acaba vindo aqui te visitar. Que maravilha. O programa de vocês não ficou a referência, porque a gente sempre consegue a gravação na live. A live é o Facebook, né? Live de Facebook. FM Padre Cícero 104.5. Pronto, eu vou já clicar aqui e já tá no ar, a gente. Às vezes trava, não pode botar uma música sequer que eles cortam a live. Não pode botar música. O algoritmo não gosta. Esse fundo musical eles se acostumaram, mas no começo até o fundo musical eles cortavam, porque tem direitos autorais.
Aí tem a live, né? A live no dia não deu certo, porque o nosso querido Carlos Eduardo, operador de som... Tava de férias. Não veio, porque era o último programa do ano, né? Era. Aí não teve. E o meu amigo, meu compadre Tony, radialista, ele grava o programa e coloca no site dele, o nome do site dele é Clube Sintonia. E tem um link, Dicas de Saúde. E ele coloca. Só que, confraternização, final de ano, né? Ele não acordou. Era 23, eu acho. Por aí. Acho que foi um dia assim, 22, eu sei que ele 23. teve, não foi nem a oficial da passagem de ano, foi a da empresa dele, né? Que ele trabalha, né? Ele tem várias coisas, rádio web, ele é radialista de várias emissoras. Então ele não acordou a tempo de gravar. E como não era o Carlos Eduardo, que ele sempre grava, viu? Quer dizer, a gente tem 3 gravações. Uma fica no Facebook, outra uma fica no site e outra fica quando as pessoas pedem e eu posso enviar para vocês. E outra, meu filho, o pai do Moisés, ele puxa do site do Tony e coloca no YouTube. Nós temos os podcasts do YouTube, Gastroclínica Vasconcelos e Dicas de Saúde, que fica também uns 4 anos. Sensacional. Gravado. Que bom. Então vamos conversar nossa sabatina. Hoje é o primeiro dia da novena do Natal. Tem paróquia que começa dia 15 hoje, tem paróquia que começa dia 16. É a forma de contar, né? 9 dias. A gente começa hoje, 8 da manhã, teremos a nossa primeira manifestação de novena de Natal. Uma coisa bem tradicional da nossa fé cristã, das famílias, né? E a rádio também entra nessa. Mas vamos começar fazendo perguntas fundamentais sobre natalidade, sobre fé, sobre ciência... sobre conhecimento, sobre vida, sobre morte, sobre vida eterna. A gente sabe que está vivo, porque a gente sente, porque a gente vê, ou tem gente que não vê e sente. Ninguém sabe de onde veio essa vida, 100%. A gente sabe da presença de um ser supremo, que a gente chama de Deus. Sabe que o planeta nós não estamos só. Existem outros planetas, alguns já descobertos, outros a gente nem sabe, outras galáxias. Então, provavelmente esse Deus fez tudo, né? O universo, a Terra, a vida humana, mas também permite doenças, acidentes, morte, todo mundo vai morrer. Dificilmente uma pessoa chega aos 100 anos. Os acidentes e as mortes encurtam a vida humana na maioria das vezes. Para você, médico, cristão, religioso, Dr. Rubens Rebouça, quem é Deus? Deus é... Eu vou usar as palavras de São Paulo, né? Deus é amor. Beleza. Deus é amor. Mas tem um texto de Santo Tomás de Aquino, que eu me lembro enquanto você falava aí, essa introdução, que ele diz assim, o sofrimento, a dor, a solidão, a morte, elas são realidades humanas, certo? E não é que elas excluem a presença de Deus e a existência de Deus, né? Muitas pessoas acabam se perguntando, mas se existe tudo isso, né? Se existe a guerra, se existe a fome, se existe a morte, se existe o sofrimento, então Deus não existe? Só que, na verdade, o raciocínio ele deve ser o contrário, né? Se existindo cada uma dessas coisas, porque elas existem, imagine se não existisse Deus, né? Imagine quão vazia seria a nossa vida se ela fosse só o sofrimento do dia a dia e depois não tivesse alguma coisa lá na frente, né? Porque o sofrimento ele é inerente, ele vai acontecer. Mas se não fosse a existência de Deus, a presença de Deus e a salvação futura, a eternidade, de que valeria essa vida? Né? Esse é um raciocínio que faz Santo Tomás de Aquino, quando lhe é perguntado por que existe o sofrimento. Ele diz, o sofrimento faz parte, o sofrimento faz parte, né? Faz parte da nossa natureza. A nossa natureza humana, ela é mortal, né? E a gente... as relações humanas fazem com que a gente sinta dor, tenha sofrimento, tenha a partida de um ente querido e fica a solidão, a saudade. E se não existisse Deus, tudo isso seria muito mais difícil,
tudo isso seria muito mais pesado, porque seria simplesmente um sofrimento e no final não teria nada. Mas como tem Deus, como tem a eternidade, como tem a salvação, então tudo isso ganha um novo sentido. O Papa São João Paulo II escreveu uma encíclica muito bonita, que eu gosto sempre de ler e voltar a ela, que é a Salvifici Doloris, que ele fala sobre o sentido cristão do sofrimento. O sofrimento existe, e a gente precisa dar a ele um sentido cristão, que é, como diz as palavras do Evangelho, completar, das palavras de São Paulo, na verdade, completar o que falta no sofrimento de Cristo. A gente une o nosso sofrimento ao sofrimento de Cristo e aí dá sentido ao sofrimento. Tanto é que quando chega numa situação de doença, por exemplo, uma doença grave, que a gente não gosta nem de citar, o câncer, né? As pessoas dizem, e agora? O câncer, né? Eu tô com câncer, é uma doença difícil de tratar, graças a Deus hoje tem muitos que tem cura, tem tratamento e tudo, mas mesmo assim é uma doença muito difícil. E aí o Papa, quando ele aborda essa situação, ele diz, a cura, ela pode se dar de 3 formas. Ou a cura pela cessação da doença, você estava doente, agora não está mais. A segunda, pela aceitação da doença, quando é uma condição que você não consegue curar, por exemplo, você tem um problema físico que não tem cura, e aí se não tem cura, então a gente vai precisar aceitar aquela condição e aprender a viver com ela. E a terceira possibilidade é você pegar aquele seu sofrimento e dar um sentido diferente a ele, né? O sentido de unir aquele sofrimento ao sofrimento de Cristo na cruz, pela salvação da humanidade, pelos pecados da sua família. Às vezes você tem a oportunidade, por exemplo, de tirar do purgatório um parente seu que está lá há muito tempo, que morreu um pouco afastado de Deus, mas está lá no purgatório, e você, com aquele seu sofrimento, você consegue tirar aquela pessoa do purgatório, né, pelos méritos de Cristo, e levar ela para o céu, né? Uma coisa que a gente precisa aprender a utilizar mais, o nosso sofrimento pela salvação dos outros. Não, com certeza. E até o próprio sentimento, a própria percepção desse sentido, do sentido do sofrimento. Então nós vivíamos com Deus, nosso pecado nos afastou de Deus. E quando Cristo vem, ele poderia simplesmente ter extinguido, né, o sofrimento. Tudo. Mas não, ele redime. Então agora nós temos essa oportunidade de nos tornarmos santos junto com Cristo. Mas é o que a gente sempre diz lá em casa. Só goza do amor e da presença de Cristo quem vive com Ele. Então, às vezes, a gente passa todos os nossos dias sem rezar, sem estar com Ele, sem experimentar da Sua presença, sem criar essa amizade, porque nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é vivo, encarnado, Ele se relaciona com a gente de uma maneira íntima. Só que quando você está ali no seu dia a dia, no seu momento de glória, minha nora engravida de novo, meu neto é lindo, tem um desenvolvimento maravilhoso, né? Quando você está naquele seu momento de glória, você esquece da importância do crescimento, dessa intimidade, dessa amizade. Você precisa cultivar essa amizade com Jesus o dia inteiro na tua vida. Todos os dias, é o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E aí quando você vive essas experiências, você vai se tornando cada vez mais forte. Quando o sofrimento bate na tua porta, você não reage com desespero, porque você conhece Jesus. Então você sabe, Ele vai cuidar de mim, Ele vai cuidar da nossa vida, nós estamos sob o redil, os olhos dele pousam sobre mim. Essas verdades de fé, elas não podem ser só compreendidas cognitivamente, elas precisam ser experimentadas durante a nossa vida. Só que a gente só experimenta quando a gente tem essa relação diária com Jesus, né? Quando a gente bate na porta dele no desespero, ainda funciona. Mas é melhor que a gente já conheça, né, quem nos ama e quem nós amamos. O São Paulo, que foi citado pelo Dr. Rubens, ele tem uma passagem, uma das cartas, ele diz que se não existe ressurreição, claro que existe, seríamos os mais infelizes dos seres. E quem trouxe essa ressurreição foi Jesus, né? Doutora Marília, quem é Jesus? É outro Deus? É o mesmo Deus? São dois. Ele é o Verbo encarnado. Jesus é o Filho de Deus que é enviado à Terra para nos salvar neste momento sublime e alegre, né? A gente estava vendo um desenho na televisão do Frei Gilson. Sabia que tem um desenho do Frei Gilson? Já? Já. Também Frei Gilson é craque de futebol, viu? O vídeo dele jogando bola. Eu joguei um décimo dele. Juvenil em casa. Joga muito, Juvenil do Guarani. É craque. É mesmo, doutor? Padre Gilson. Eu nunca vi o Frei Gilson jogando futebol. Joga muito, Frei Gilson. Muito
muito. E ele dando devia ter entrevista sido jogador falando. profissional. Mas que coisa maravilhosa. E ele dando entrevista dizendo assim, não, eu gosto do futebol show. Futebol, eu era palmeirense, agora depois eu virei santista, quando comecei a ver o Diego e o Robinho, depois o Neymar, ele disse que agora ele gosta do futebol arte. Ele não pode dizer que gosta de um time só, que ele vai magoar metade do Brasil. Então, Jesus sendo Deus, nós não temos dois deuses, é um Deus só. A o Trindade, Pai, o Filho e o Espírito. São três pessoas em uma, né? Na Trindade. É um mistério de fé, uma percepção que a gente vai ter somente na visão beatífica, né? Uma apreensão completa. Difícil, É né, uma de verdade de compreender. fé. Mas aí nesse desenho do Frei Gilson, os meninos estavam assistindo lá em casa, eu parei pra ver na hora. Que ele diz assim, olha, quando você nasceu pequenininho, o Frei Gilson falando com eles, né? Seu pai e a sua mãe ficaram muito felizes. Mas quando Jesus nasceu, naquela noite sublime, naquele dia maravilhoso, o céu inteiro se alegrou. Todos nós tivemos grandes alegrias, mesmo sem saber o que acontecia, né, naquele local escondido e secreto. Então, a humanidade que se alegra porque ganha um Salvador. Então, antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, o povo judeu vivia à espera, né? Então, nós estamos vivendo o advento, e é como se a cor do advento ela é roxa, porque a terra, quando ela fica boa lá naquelas regiões para brotar, né, Rubinho? Ela fica roxa, então ela tá boa para receber a semente, então a gente está à espera. Então o povo judeu, ele vivia naquela suspensão, naquela suspensão de desejos, esperando que nosso Senhor Jesus viesse para salvar, porque existia uma falta de Deus. Existia uma saudade de Deus, existia um distanciamento de Deus que o homem impôs com o seu pecado. Quando nós nos afastamos de Deus, um abismo nasce entre nós e Deus. E Deus é o nosso sentido, a nossa alegria, o amor das nossas vidas, nós precisamos dele. A nossa felicidade não fica completa se nós não estamos com ele. Então, o povo judeu vivia aquela espera, sem saber direito nem o que viria, mas ele sabia que nós voltaríamos para Deus. Então, quando Jesus nasce, é aquela festa gigantesca na humanidade, porque agora nós podemos encarar Deus face a face, porque agora nós podemos tocá-lo, comungá-lo, podemos estar com Ele durante todos os nossos dias, e se abre para nós o céu. Então, quando a gente fala da morte, e a gente fala, nós tememos a morte, nós temos medo da doença, nós temos medo do sofrimento, é porque nós esquecemos e não temos fé na eternidade, né? Na eternidade, nós fecharemos os olhos para este mundo e abriremos para Deus. E o nosso coração vai estar completo. Então, essa fé ela precisa ser cultivada no nosso coração, porque a morte, pela morte, ela pode ser desesperadora, né? Mas a eternidade nos salva desse desespero, da finitude da vida. Nós não nascemos para sermos finitos, é por isso que a gente se angustia diante da ideia da morte eterna, né? Ninguém aceita, e com razão, né? Porque é uma perda muito grande. Mas vamos para o nosso primeiro bloco de apoio cultural. Já tivemos uma baixa, mas que seja para a glória de Deus. Só assim a gente chama de novo vocês. A live já deu problema. É difícil a live. Espero que o meu amigo Tony esteja ouvindo o programa. Vocês podem também gravar aqui. Ele também vai gravar já. Tá, e a gente ótimo. bota. O importante é que vocês estão aqui para testemunhar essa fé. E que tudo isso que vocês estão falando, que vocês vivem, que sentem no coração, eu, graças a Deus, sinto também um pouco. Isso tem que ser transmitido para as pessoas, né? Que vivem o momento, o dia a dia, o come, dorme, acorda, trabalha, come, aí acorda de novo, aí dorme de novo. As pessoas têm que entender que tem algo muito maior do que essa rotina, do que essa vida que a gente rotineiramente passa. Mas vamos, já vocês vão falar dessa questão do testemunho, né, do anúncio de Jesus Cristo, daqui a pouco. Então vamos para o nosso primeiro bloco. Dicas de Saúde FM Padre Cícero. Não tem a live de Facebook, mas você pode entrar em contato, vocês podem fazer perguntas. Tanto o Dr. Rubens, que é médico, ele trabalha com várias frentes, né? Ele trabalha com saúde de família, agora ele está fazendo a especialização em psiquiatria, saúde mental.
Ele já deu plantões, não sei se ainda dá, de e UTI, né? Hoje à noite estava, inclusive, dando plantão. Olha aí. UTI e também você falou outra coisa que hoje não falou. Que você eu faço ultrassom na... É verdade. Então ele é um médico de várias áreas, né? Um médico que tem essa virtude também de ser um cristão convicto, né? Pregador, anunciador da palavra de Deus, de Cristo Jesus. E a doutora Marília Rebouças, ela é advogada, ela é doutoranda em filosofia e direito, e ela também é da comunidade católica Shalom, é missionária, portanto, e fala de Jesus Cristo. Então eu queria perguntar isso. Novena de Natal, começa hoje, daqui a pouco a gente coloca a primeira passagem, né, da novena. Aí vem aí o Natal, maravilhoso. O mundo todo, mesmo quem não é cristão, dá alguma alusão ao Natal. Fala muito de Papai Noel, né, de presentes, essas coisas. Chocolate, não, chocolate é na Páscoa. Tem chocolate também, panetone. Tem kit de chocolate. Ou seja, a mídia tomou de conta, o comércio, né, o capitalismo tomou de conta e faz do Natal a maior festa humana, né, da humanidade. E a gente sabe que a nossa maior festa é a Páscoa, né? Porque a Páscoa é da ressurreição. Tudo que foi prometido por Deus Pai no Antigo Testamento e por Jesus Cristo próprio, né? O próprio Filho de Deus presente, houve a morte dele e 3 dias depois a ressurreição. Quer dizer, as promessas cumpridas, e foi mais além. No desfecho da Bíblia, São Paulo fala claramente que essa ressurreição de Jesus não é só ele é primícia, né? É para todos que, vamos dizer assim, aceitam, né? Acolhe o Cristo Jesus. Então, a minha pergunta é essa, doutor Rubens, doutora Marília. Por que o Natal é tão mais badalado e festivo do que a Páscoa? É falta de catequese ou é falta do querigma de anunciar Jesus, Senhor e Salvador? Olha, eu acho interessante esse assunto porque a gente acaba separando uma coisa da outra, né? No catecismo tem um trechozinho lá que fala sobre a criação do mundo, né? Deus quando criou o mundo, e depois fala sobre o mistério da redenção. E diz que o mistério da redenção, ele é superior ao mistério da criação. Isso. Mas o mistério da redenção não é só a paixão, morte e a ressurreição de Jesus, é a vida dele inteira. A encarnação dele, todo o tempo dele, a vida dele escondida, né? A gente acaba olhando para Jesus só nos momentos, ou quando ele está nascendo, ou então quando ele já está na pregação pública, na paixão, morte e ressurreição. E a gente esquece os 30 anos que ele passou na terra, sendo submisso a Nossa Senhora e a São José, trabalhando, né, como carpinteiro. Então ele dignificou a família, ele dignificou o trabalho desses 30 anos de vida escondida. E toda a vida de Jesus é o próprio mistério da redenção, faz parte do mistério da redenção, né? Aqui no Ocidente a gente valoriza mais liturgicamente a Páscoa, né? A Quaresma, Páscoa e o tempo pascal ali dá 90 dias, mas no Oriente eles valorizam mais a festa do Natal, né? E é uma coisa assim, meio o marco, exatamente. Então assim, dentro da nossa liturgia a gente tem 2 grandes ciclos, né? O ciclo da Páscoa, que é o maior, e o ciclo do Natal, que é um pouco menor, né? Que vai do primeiro domingo do Advento até o domingo da Epifania. Você tem ali o ciclo do Natal. São 2 momentos muito importantes na nossa liturgia, porque eles celebram 2 grandes marcos na vida de Jesus: o seu nascimento, que aconteceu no Natal, e que é precedido por esse tempo de preparação que a gente está agora, que é o Advento, né? Que são 4 domingos, inclusive hoje a gente está no domingo da alegria, né, que é um ponto de alegria ali no meio do Advento, um tempo de espera, né? Por isso que a cor do Advento hoje a cor não vai ser roxo na missa, né? A cor vai ser rosa. Legal. Por conta do domingo da alegria, domingo Gaudete. E a gente tem o tempo da Páscoa. Então são 2 momentos que a gente precisa viver bem os 2. Eu particularmente gosto muito do tempo do Natal, certo? Porque a gente tem mais facilidade de olhar para uma criança, de se admirar para uma criança, com uma criança, do que para uma pessoa que está sofrendo, né? É mais fácil, né? Você é uma pessoa que não conhece a Deus, certo? Você pega uma pessoa qualquer no meio da rua. O que é mais fácil ela
Por quem é mais fácil ela se afeiçoar? Por um pobre que está na rua sofrendo ou por um bebezinho? Exato. Ela se afeiçoa mais facilmente por um bebezinho. É. Então Jesus ele vem como o servo sofredor na Páscoa, né? Aquele que está sofrendo, né? Que está lá flagelado e vai passar pelo caminho da paixão até chegar na cruz, uma morte incruenta, né? Para depois ressuscitar gloriosamente. Mas no Natal a gente vê o bebezinho, né? Que todo mundo gosta de pegar um bebezinho pequenininho, botar no colo, aquela coisa mais amorosa. Sem dúvida. Então Jesus ele se oferece das duas formas, né? Para nós, e no Natal é muito mais fácil, né? Então, ou nunca aprofundou assim a fé. Imagina, pega um bebezinho aí do vizinho ou um parente seu, pega ele no colo e fala assim: ó, o menino Jesus aqui. Faz de conta que é o menino Jesus. Inclusive, que a gente descobriu em Juazeiro, quando a gente chegou com o Bento, que era pequenininho, as minhas tias olhavam e falavam assim: ô, meu filhinho, bença nosso Senhor. Elas diziam assim: meu menino Deus. Meu menino, mas olha, e a gente ficava se perguntando, né, amor? O que era, e era esse costume. Porque na hora que você pega o menininho no colo, você diz: olha o menininho Jesus. Olha que costume aqui do Juazeiro, inclusive. Muito lindo essa... O Natal transforma. Os brinquedinhos do Moisés vai quebrando, aí eu deixo lá fora pros 15 gatos. Eles brincam mesmo, sabe? Aí quando foi agora, eu peguei vários, não um só, mas vários, porque eu boto as comidinhas pros gatos de fora, né, na porta lá de casa. Eu botei vários brinquedos, tá lá tudo em pezinho, para alguém pegar, né, as crianças. Então, realmente, a gente só faz isso no Natal. Fiz aí outro tempo, endoidou, o doutor Pé ficou velho, ficou doido. Não, e o Advento é também um tempo de despojamento, né, de você se despojar de todas as coisas, porque o menininho Jesus é lindo e doce, mas é um menininho Jesus pobre, num bercinho de capim, né, envolto em faixas. Então, assim, a pobreza, quando o Royo Marinho ele diz assim: no momento em que nosso Senhor Jesus vem à Terra, um milagre enorme acontecia, e aqueles que festejavam no castelo de Herodes passaram sem ver, pois estavam embriagados pelos sentidos. Então, o que acontece? Quando o consumismo ele toma o nosso Natal, então a gente precisa ter a melhor roupa para poder chegar na ceia de Natal e subjugar os outros. A gente precisa comprar muitos presentes, a gente precisa ter aquele costume da ostentação, muitas preocupações com o material. Normalmente é o castelo de Herodes. Então, o material ele nos rouba muito da simplicidade e do verdadeira disposição de coração que a gente tem que ter ali. Porque o Natal é uma festa litúrgica, não é uma festa de consumo, é uma festa para todo mundo ir para a missa no Natal, para todo mundo viver junto com a liturgia aquele momento, aquela experiência, né? E normalmente, quando nós nos tornamos consumistas, é porque nós estamos atendendo a um desejo natural do nosso coração. Nós temos um desejo natural de ter para nós coisas importantes. Mas essas coisas, elas são imateriais. Então eu tenho um desejo de Deus. Só que quando eu sou superficial, eu não compreendo que eu preciso ganhar bens imateriais, presentes próprios de Deus. Então, eu quero receber graças de conversão, graças de consolo, de passar a minha noite de Natal com o menino Jesus. Todas essas graças, elas são imateriais e existe, entre aspas, uma certa ambição do meu coração de ser mais de Deus, de ter mais coisas de Deus. Mas quando eu vivo a vida na superficialidade, eu não paro para refletir, eu transmudo esse meu desejo dos bens imateriais aos bens materiais. Então eu tô ali comprando uma blusa, mas eu não quero uma blusa, eu quero felicidade. Eu tô ali comprando muitos presentes, mas eu não quero muitos presentes, eu quero reconhecimento. E todo esse buraco do meu coração, essa minha falta, acaba virando uma compulsão. Hoje nós temos uma sociedade que ninguém fala sobre isso, mas que tem compulsões de consumismo o tempo inteiro. Então, a maior parte dos hábitos de consumo das pessoas, das jovens, das mulheres, não é normal. Então, você entra, o Rubinho recentemente visitou uma pessoa, eu nem posso contar muito, senão alguém vai descobrir quem é. E ele olhou assim e falou assim: eu não acredito que o Rubinho, ele não conhece. A gente tem uma vida muito boa, muito larga, mas a gente tem uma vida mais simples, né? Sim. E o Rubinho viu um closet, um quarto, né, de sapatos e roupas. E ele falou: mas o que é isso, né? A Emi, que é a nossa fundadora lá do Shalom, ela diz assim:
Se você tem 10 pares de sapato, muito provavelmente 4 não são seus, são dos pobres. Você está roubando aquilo que é dos pobres. Então, quando a gente vê a família de Nazaré, simples, a família de Nazaré em Belém, né? A família de Nazaré ali, pobrezinha naquela gruta, e a gente vê... Esta é a verdadeira felicidade. Cristo nasce em pobreza, mas no colo do castelo de virtude, que é a Virgem Maria. Mas do lado do justo e compassivo, São José. Então não existe maior riqueza do que a santidade. Então talvez o maior presente que você possa dar à sua família seja você se tornar mais santo. E na ceia de Natal você tá ali para consolar, para aconselhar, para amar em virtude a tua família. Talvez o maior presente que você dê àquela tua filha que sofre distante de ti é uma oração bem feita por ela. Talvez o maior presente que você dê à sua família na ceia de Natal seja uma reflexão e uma oração, seja levar todos à missa. Eu nunca me esqueço, eu tenho uma amiga muito querida, a Renatinha, e a avó dela, todos os dias, todos os aniversários, os filhos perguntavam: mamãe, o que é que você quer? Eu quero que vocês se confessem e que vocês venham à missa, né? Que vocês participem da missa comigo. Era o presente que ela pedia. E quantas graças essa família alcançou por meio do costume dessa senhora, né? Que hoje está no céu. E essa comparação que vocês fizeram da criança, da facilidade, né, de evangelizar, talvez, nessa fase, é porque justamente tudo que você falou aí de supérfluo, de desnecessário, de superficial, de material, a criança tá nem ligando para essas coisas. Não é? Ela é feliz sem essas coisas. Demais, demais. Criança, você dá um presente pra ela e ela brinca com a caixa do presente. É, exatamente. É assim. Ela quer o pai, ela não quer o presente, né, amor? Meu filho comprou pra Moisés um violão de verdade, porque ele é louco pro violão. Música dos Beatles, bota Beatles. Será que ele tem ouvido absoluto? A gente tem uma criança lá na escola com ouvido absoluto, é uma coisa impressionante. Pois ele quer Beatles, mais do que outros tipos de música. Aí a gente não bota da tela, né? Só a música. Porque ele não pode ver tela, ele não deixa, o pai. Mas ele conhece os Beatles e outras músicas também, infantil, Galinha Pitadinha, tudo, mas só a voz. Só a música, né? É muito bom. Aí ele... Esqueci. Ganhou um violão... Ganhou um violão de verdade. Cara dos Beatles, ele disse, pô, tatatinha. Pô, Macate, já fala, vai fazer 2 anos agora, né? Já fala tudo, é um papagaizinho. Aí ganhou o violão. Ela queria saber do violão, queria saber da caixa. Aí quando finalmente botaram o violão dele, ele botou pra quebrar, né? Quebrou. Ai, quebrou o violão. Aí ele foi correndo na loja, pegou um violão de plástico e deu ele. Ele passa de noite com esse violão de plástico, cantando música. Tem até uma gravação aqui, tocando aquela música. Não, o Guido, nosso filho, ele pede os presentes, mas ele pede os presentes pra que o Rubinho brinque com ele. Assim, claro, senão não tem graça, né? Eles gostam das pessoas, eles gostam das relações, das viagens, das experiências, né? De subir na árvore e aprender a nadar. As crianças, elas são extremamente simples, mas não só as crianças, nós também. Uma noite boa de conversa, sem o celular. Muito bom. Uma noite, né, em que a gente olha pro outro e dá uma verdadeira atenção para ele. Muito melhor. Relembra coisas do passado, né? Lá na Europa, eu tenho umas amigas, a gente tem muitos amigos pelo mundo por causa da comunidade Shalom, né? Isso. E eles fazem jogos de Natal na família. Então eles se reúnem todos e fazem os jogos de Natal, de perguntar quem lembra o quê, a diferença entre as gerações. Então a gente precisa resgatar esses momentos, porque a vida corre rápido e, no fim das contas, todos os relógios, todas as roupas, todos os panetones vão virar pó ali, né? E, no fim das contas, a gente não vai levar nada. Eu tava falando num disso, cara, da live. Vocês podem ligar, fazer pergunta. Esse casal que tá aqui, vocês não pensam que são 2 anjos do céu, não. São 2 anjos na terra. Eles são anjos, eles pregam bem, mas eles são casados, têm filhos, come, bebe, dorme, faz tudo. São anjos aqui da terra, Dr. Rubens e doutora Marília. Então, vocês ligam 3512-2000, fazem pergunta como é que eles conseguem viver assim, essa vida que eles pregam. Você também pode, esse mesmo número, 3512-2000, é o do WhatsApp, daqui da Rádio Padre Cícero. Você também pode fazer pergunta, né? E vamos ver, né? Depois a gente consegue aí com o nosso amigo Tony para reproduzir esse programa, ficar nas redes sociais. Doutor Rubens, doutora Marília, temos muita gente que fala bem de Jesus, graças a Deus. Temos os presbíteros, né? Um papa, muitos bispos e
inúmeros padres no mundo todo, e diáconos, que são leigos, consagrados, mas que são casados, pelo menos até enquanto o cônjuge estiver vivo. Temos religiosos, que são aparentemente leigos, mas leigo religioso, né? Assim, não são presbíteros, mas são religiosos. E temos os leigos, que é a multidão, né? Todo mundo, que não é padre, que não é religioso. E as comunidades cristãs, essa que você faz parte e outras, são comunidades cristãs de leigos, mas tem também não leigos, tem padres. Qual a finalidade dessas comunidades cristãs, como Shalom e tantas? A gente faz parte da comunidade católica Shalom, né? Eu e a Marília e tantas outras pessoas. E é uma comunidade, o Shalom é uma associação de fiéis, né? Dentro dos fiéis a gente tem os leigos, os religiosos e os padres, né? E os ministros ordenados. Mas a nossa comunidade especificamente, a gente tem os 3 estados de vida. Temos nós, que somos leigos, tem os celibatários, por exemplo, uma pessoa que não casa, né? Que oferece a vida a Jesus, e tem o padre, né? A grande maioria, como você mesmo falou, são os leigos. E isso é muito importante, porque nós estamos atualmente vivendo uma onda, que é a onda de evangelização dos leigos. Na história da igreja, os historiadores explicam que a gente teve 4 ondas de evangelização. A primeira onda de evangelização foi a onda dos apóstolos, né? Aqueles que tinham convivido com Jesus, eles se espalharam pelo mundo, e aí tiveram lá uma onda de evangelização. O primeiro momento em que o cristianismo se espalhou pelo mundo. Depois a gente teve a onda dos monges. Então foi o tempo dos mosteiros. O mundo foi evangelizado pelos monges. Então, cada cidade onde havia um mosteiro, aquele mosteiro era a escola, onde as pessoas iam lá para aprender. Aquele mosteiro era o hospital, onde iam para se tratar. Aquele mosteiro era o orfanato, onde se cuidava das crianças cujos pais tinham morrido, das doenças, das pestes, etc. E aquele mosteiro era o lugar de evangelização, onde as pessoas aprendiam a ser cristãos. Depois houve uma terceira onda de evangelização, que foi a onda dos pregadores, na época de São Francisco, São Domingos. Então, os frades, eles se espalhavam pelo mundo pregando, né? E aí a gente tem as grandes ordens, grandes santos que foram dessas ordens de pregadores, né? E por último, atualmente a gente tem a onda de evangelização dos leigos, onde todas as principais iniciativas de evangelização, elas estão nas mãos dos leigos, como por exemplo, essa rádio aqui que tanto evangeliza, né? Ela é conduzida por leigos. Você aqui que está prestando esse serviço, né, extremamente valoroso há tanto tempo, é um leigo, né? Tantos colégios católicos, né, que se fazem, que tem muitos nascendo por aí, a nova geração de colégios católicos, todos conduzidos por leigos. Os hospitais, muitos conduzidos por leigos, né? Então, nós estamos no tempo da evangelização dos leigos. Leigos evangelizando leigos. No Shalom a gente faz um negócio que é assim, o Moisés, que é o fundador, ele diz, no Shalom, jovens evangelizando jovens, famílias evangelizando famílias, crianças evangelizando crianças. Então, existe muito pelo contrário, né? O sermão do padre é importantíssimo, mas a proximidade de um leigo, ela te ajuda a caminhar, né, mais facilmente do que uma pessoa que é superior a você te ensinando alguma coisa. Você gosta mais de uma pessoa que está caminhando junto com você, né? O Moisés, quando iniciou, me lembro, jovem. Quer dizer, falava a linguagem do jovem. Ele tinha 22 anos quando começou o Shalom. E criou uma lanchonete para evangelizar. Isso. Então ele criou, ele viu que os jovens queriam estar. Se você convidasse um jovem para uma lanchonete, ele iria. Isso. Então ele falou, então se o jovem quer ir para a lanchonete, é como mais ou menos a gente faz hoje na comunicação, na internet, né? Eu fui no Franciscano recentemente me confessar. E aí, quando eu cheguei lá, chegaram 2 jovens de 14 anos, mais ou menos. 13, 14 anos. Assim, com aquele short de futebol, a camisa assim. Aí eles foram se aproximando, eu fiquei até com um pouco de medo. Aí eles chegaram e falaram, professora Marília. Aí eu disse, ai, meu Deus. Aí, professora, a gente te acompanha no TikTok. E o meu TikTok corria sozinho, porque é uma rede social de jovem, então eu ficava ali no Instagram. Você nem conhecia eles conheciam. E eles falaram, gosto demais dos teus vídeos. Eu falei, meu Deus, o que esse menino vê no meu, né? Mas aí meu olho já brilhou, assim, eu falei, meu Deus, a gente precisa continuar conversando com eles, e estando onde eles estão. Não adianta a gente dizer que os jovens estão no TikTok, na rede social, e não, porque eles não podem estar. E a gente tem que estar lá, que nem o barquinho do Titanic,
caçando um por um e, quem sabe, tirando um pouco das redes sociais, porque a gente sabe o prejuízo que isso gera nessa geração, né? Do vício que eles têm, né? No TikTok, no Instagram, no YouTube, né? Eles acabam sendo a geração com mais virtual, né? De toda a Mas história. se eles estão lá, a gente tem que ir pra lá. Se eles estão lá, encontrar com eles. Não adianta a gente entrar dentro de uma sala da igreja e ficar lá falando pras paredes. Jesus ia falar pra multidões. Exatamente, né? A gente tem que ir onde eles estão. Não falava só na família dele. Falou pra família dele 30 anos, depois foi pro mundo. Exatamente. Eles são da terra, eles passam por problema, todo tipo de dificuldade, né? Na vida que uma pessoa passa, dificuldade de relacionamento, dificuldade financeira, dificuldade de conseguir ser o que é, porque tem parentes que não gostam que a pessoa seja muito religioso, né? Tem medo, chama de fanatismo, né? Outros, quando é só pelo lado profissional, também critica, para que essa profissão, por que é que você escolheu isso? Quer dizer, para falar tem muito, né? Mas para ouvir a gente espera que tenha também muitos. Vamos lá, depois a gente volta com mais entrevista, Dr. Rubens e doutora Marília Rebouças. Dicas de Saúde, FM Padre Cícero, novena de Natal, pessoal, legal, né? Que bom que começamos a novena de Natal, 9 dias, depois a véspera, Natal, dia 24 e o dia 25, Natal de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, nossa esperança, nosso tudo, né? 100% Deus, 100% homem, nosso Jesus. E estamos aqui com esse casal maravilhoso. Ele é médico, ela é advogada, mas eles vieram falar principalmente do Natal de Cristo e da natalidade, né? Do ser pai, ser mãe, ter filhos, viver essa experiência maravilhosa. E agora eu gostaria que eles falassem sobre o direito à vida. O pessoal fala muito de direito, né? E a doutora Marília é advogada. E às vezes passam por cima do direito à vida, né? A história do aborto, que é legalizado em vários países, inclusive no Brasil, em algumas circunstâncias. Eles sempre querem ampliar esse crime, né, do aborto, que a gente sabe, somos cristãos, sabemos que é um pecado mortal. Pelo menos se assassinar, se matar, está lá nos 10 mandamentos, é um pecado mortal, o aborto é um também. O bebê, o feto, a criança não tem o direito de se defender, né? Não tem nem como. Então, eu gostaria já que eles me falassem sobre essa questão da juventude de hoje comparado com anos atrás. Eu lembro na década de 80, quando eu namorava com Cicinha, que alguns casais tinham vida já sexual. E olha como faz tempo, viu? Década de 80. A gente casou em 86. A única mulher que eu tive relação sexual foi Cicinha. Nem antes, nem depois. Mas o que tem hoje em dia de namoros com sexo é quase a totalidade. Eu acho que só não tem namoro com sexo, só tem jovens, só tem homens, poucos, e mulheres virgem em algumas comunidades protestantes, né, como evangélicos, e alguns grupos de renovação carismática católica. Tirando esses grupos e pessoas bem jovens, tornou-se natural o sexo no namoro, que antigamente e até hoje é chamado fornicação, mas o pessoal não liga mais para isso, os jovens. Eu gostaria que vocês falassem sobre isso. A moral cristã mudou porque eles se dizem cristão, os namoros com sexo. Ou é a questão de não seguir a verdadeira moral cristã e as leis de Deus e da igreja. É o seguinte, existe a sexualidade para o catolicismo, ela é sagrada, ela é muito importante. E para tudo que é muito importante na nossa vida, existe uma forma de sorver aquele prazer. Então, por exemplo, se eu te dou aqui, os meus filhos às vezes estão brincando ali na terra e eu venho e entrego um sorvete na mão deles. E eles derramam o sorvete na terra.
E quando eles vão tomar aquele sorvete com terra, o sorvete não tem mais o mesmo gosto. Você não conseguiu sorver todo o prazer que o sorvete poderia te dar se você tivesse que, com liturgia, sentado na mesa, colocado sorvete, colocado uma cobertura, né, experimentado ali o sorvete em um momento de conversa. Então você consegue aproveitar melhor aquele prazer de consumir um determinado alimento quando ele tem uma determinada liturgia. Na sexualidade existe porque Nosso Senhor instituiu uma forma de proteção, uma forma de cuidado para com a mulher, para com o homem também. Existe toda uma sacralidade e uma liturgia para que a gente aproveite a sexualidade de maneira plena. E, doutor Péricles, eu vou falar uma coisa aqui, que pode, todo mundo vai concordar comigo. A gente, desde o momento em que nós abrimos a sexualidade de maneira irresponsável, os casais, eles pararam de aproveitar o prazer sexual. Então, hoje, a gente tem nos nossos casamentos uma pandemia de insatisfação sexual. Eu fui num casamento recentemente, eu entrei no banheiro, tinha uma piadinha lá, game over, acabou o jogo, agora é chatice. Então, você tem o sexo antes do casamento, 5 anos ali dos 20 aos 25 anos, depois você se casa, você vive 60 anos de uma vida sem uma sexualidade adequada. Não, tem que ser o contrário. Vive a castidade por 3, 4 anos de namoro e depois vai aproveitar a sexualidade da maneira correta. Então todo mundo vai concordar comigo. Para que você tenha uma vida sexual plena, é melhor que a vida esteja no casamento, é melhor que nós tenhamos nos guardado, é melhor que a gente tenha um imaginário limpo da pornografia. É mais do que provado no mundo inteiro. Essas pesquisas, elas só não são distribuídas porque existe uma indústria milionária por trás delas. Então é mais do que provado que a pornografia destrói a sexualidade masculina. Traz para o homem... Não, eu queria só complementar essa parte aqui da pornografia. A pornografia é um vício como a cocaína, como a heroína, como a maconha, né? Que ela é formulada nas seguintes circunstâncias, né? Você tem ali um neurônio que libera um hormônio, né? O hormônio a dopamina, o hormônio da satisfação, do prazer. Sim. E tem do outro lado um receptor. Quanto mais hormônio você libera, mais hormônio vai ter ali naquele espaço e o organismo vai produzindo mais receptor. Daqui a pouco você vai precisar de uma quantidade maior daquele hormônio para ter aquela mesma sensação. É por isso que quando você usa uma droga, né, usa cocaína, você precisa depois de uma dose maior. Porque você produziu no seu organismo mais receptor, aquela quantidade menor de hormônio não vai te dar aquela satisfação que te deu da vez passada. Então você precisa de mais hormônio, você precisa de uma quantidade maior. E isso funciona exatamente igual na masturbação. Você, na relação sexual, você tem o sexo e depois, no final do sexo, libera a dopamina, que é a sensação do prazer. Quando você tem o vício da masturbação, o sexo normal, ele não é mais tão satisfatório assim, porque você criou mais receptor no seu organismo, então você não consegue ficar satisfeito. Então, o vício da masturbação é como um vício de uma droga. Exato. Né? E a pessoa fica viciada mesmo. Viciada mesmo. Dá até aquela fissura, igual quem tem a fissura de fumar, a fissura de beber. Exatamente. É. Não, e outra coisa também, quando você tem a sua esposa do seu lado, ela não se parece em nada com aquele tipo de mulher da pornografia. Então a sexualidade do virtual, ela é muito performática, mentirosa. Então o rapaz, ele tá ali dos 16 anos, não sei, acho que talvez até mais cedo, até os 20 anos, com acesso exclusivo à pornografia, na hora que ele tem uma namorada, na hora que ele olha pro lado e aquela relação ali não tem luz, não tem fotografia de cinema, não é brilhante, não é performática, como é que esse menino ele vai estar preparado para uma relação normal, satisfatória, diária ali do casamento, do cotidiano, da pessoa que você tem? Existe uma forma saudável do desejo. Essa forma saudável do desejo é o seu desejo estar voltado para a pessoa que você ama. Então a gente precisa novamente recuperar essa vinculação do amor e da sacralidade do sexo nos jovens. Porque a gente quer impor uma moralidade. Coisa nenhuma. Nós precisamos fazer isso porque os jovens não vivem mais a sexualidade. Eles vivem fantasias de sexualidade. Eu vivi um momento horroroso na vida
que eu trabalhava com jovens na Crisma do Shalom de Fortaleza. E a gente tinha um retiro sobre sexualidade, porque se você tem uma sexualidade desordenada, você não reza direito, você não estuda direito, você não tem memória, você não tem reflexão boa. Então o jovem, ele precisa recuperar essa energia para ele estudar melhor, para ele trabalhar melhor, para ele ser menos ansioso, né? Isso. E aí a gente fazia esse retiro e os jovens, os meninos, eles começaram a falar. Eles só perguntavam sobre 2 temas, o sexo oral e o sexo anal. Pode sexo oral, pode sexo anal, pode sexo oral, pode sexo anal. E aí eu fui a um urologista católico conversar com ele sobre esse assunto. Eu falei, olha, a gente recebe numa caixinha, a gente recebe 50 perguntas sobre isso. O que é que está acontecendo que essa geração tem um fetiche? A resposta dele me deixou profundamente triste. Os meninos, eles entram na vida sexual muito imaturos, viciados em pornografia e masturbação, portanto, com ejaculação precoce. Então, quando eles vão ficar com as meninas, eles não conseguem trazer satisfação pela falta de maturidade, pelo vício e pela falta de normalidade sexual. Quando eles não fazem a menina chegar ao orgasmo, eles precisam inventar outras coisas. Então, o sexo oral, outras formas de manipulação do corpo da mulher, porque eles não têm potência. A potência do jovem, ela é formada pela abstinência, pela preparação, pela castidade. Ele vai aprendendo a controlar os instintos sexuais, os impulsos, para que na hora da relação ele consiga dar prazer à sua esposa, à sua mulher. Só que eles não têm essa fase. E aí, por que o sexo anal? Porque eles não precisam se preocupar. Eles não precisam se preocupar se a jovem está sentindo prazer, se não está sentindo prazer. Ou seja, o próprio urologista entendia essas novas relações como um sintoma do adoecimento, da não vivência da castidade e da pornografia. Então, quando a gente fala que a gente tem que falar mais sobre a castidade nas escolas, nos Estados Unidos, eles viveram um boom de liberação sexual e eles começaram a ter muito problema com o aborto. Porque o aborto, mesmo o aborto legal, entre aspas, mesmo quando a lei não pune, ele nunca é seguro. Nunca. Ele sempre é um procedimento perigoso. A curetagem dentro de um hospital, já perdeu o bebezinho, vai fazer a curetagem, ainda tem risco. Então o aborto, ele nunca é seguro. Ele nunca é seguro fisicamente e ele nunca é seguro psicologicamente. Sem contar, né, com as atuais pesquisas que ligam a um grande número de abortos, a incidência de câncer de mama, de câncer de útero. Então não é um procedimento seguro. E quando lá nos Estados Unidos aumentou em muito o número de abortos, eles resolveram fazer um tipo de educação sexual, que é aquela educação sexual dos filmes dos anos 90. Que a professora ia lá e mostrava uma camisinha. E a professora ia lá, eles acreditavam, tanto que a igreja tem uma encíclica que ela fala sobre isso, a Divina Ilis Magistra. Ela fala, olha, a gente acha que na hora que a gente descortinar todo o mistério do sexo para os jovens, eles vão aprender a decidir sozinhos. Mas isso é uma mentira. Não precisa, né? Não acordeis o amor até que ele o queira. Não precisa falar de sexualidade para crianças muito jovens. Claro. Não é necessário. É um tempo, eles tempo nem adequado. Querem ouvir, nem interessa. Nem querem saber. Já ouvi, vai contar uma anedota boa aí. Quer contar agora? Eu estava dando uma aula lá no nosso colégio, no São João Paulo II, para as professoras, né? A gente tem formação dos professores, aí a gente estava falando sobre um documento que tem do Vaticano II sobre educação. E aí, em um determinado momento, o documento fala que é necessário uma educação sexual positiva. No momento correto, o pai explicar para a criança, né, de onde é que vem o bebê, sempre aquele negócio que é necessário, amor, né? Sim. Isso. E aí eu abri o debate lá na sala, né, com as professoras. E aí para começar, alguns têm filho adolescente, vai ter como é que você diz pro seu filho que o bebê é feito? Como é que o bebê chega na barriga da mãe? E aí começou o debate, a discussão. E aí uma professora contou esse relato, que ela já tinha sido professora em outro colégio e passou pela seguinte situação. A mãe chegou para a criança e disse assim... a criança chegou para a mãe e disse assim, mãe, o que é virgem? Uma criança de 7 anos. Mãe, o que é virgem? E aí a mãe começou a explicar. Olha, existe o ato sexual, existe o ímen, existe não sei o quê. E aí papai explicou tudo. A criança de 7 anos. Sim. Aí depois perguntou assim, onde é que você viu essa palavra? Ela, ali ó, azeite extra virgem. Nem precisava. E aí nos Estados Unidos, eles começaram a fazer essa educação de descortinar tudo. Foi um fracasso. Maior número de mulheres mortas por causa do aborto, maior número de crianças abandonadas, guetos de crianças jogadas na criminalização. E eles falaram, pronto, então vamos colocar uma outra forma de ensinar sobre a sexualidade. E essa outra forma de ensinar sobre a sexualidade é a fidelidade e a abstinência,
que a igreja fala desde o início, desde a instituição do sacramento do matrimônio. Não tem uma forma de você proteger o seu filho de sofrimentos psicológicos e físicos melhor do que você ensinar ele o seu valor. Até uma polêmica aqui. O índice de contaminação de HIV, ele só cresce, certo? Não diminuiu. Né? O que diminuiu foi a mortalidade pelo coquetel, etc. Mas o índice de contaminação, ele só cresce. E as políticas que fazem para evitar a contaminação, que é distribuir camisinha na praia, no carnaval, e perto do carnaval, qualquer posto de saúde, qualquer hospital, qualquer departamento público, você tem lá um pacote cheio de camisinha para você pegar à vontade. Como se isso fosse impedir a contaminação do HIV. Não impede, por quê? Porque o que é que acontece? Quando você entrega uma camisinha para uma pessoa, ou a possibilidade de ter várias camisinhas ali, quando ela quiser, para ter a relação sexual, você diminui o autocontrole daquela pessoa. Então ela está entendendo que ela vai ter relação sexual quando ela quiser, indiscriminadamente o tempo todo. E aí, agora que ela tem a camisinha à mão, ela vai e usa a camisinha. Mas na hora que ela não tiver a mão, ela não tem o autocontrole para dizer, agora não vou fazer. Agora eu não quero, ela não sabe dizer não. E outra coisa, se seu filho não consegue lembrar de encher o pote de água e colocar na geladeira, você acha mesmo que ele vai ter responsabilidade de tomar todos os remédios? Então essa ideia de que a contracepção, ela é útil para os adolescentes, é uma grandiosíssima mentira. Os adolescentes vão começar... E outra coisa... Não, e aí, só o final da conclusão aqui da história. E aí, houve um país que tinha um surto de HIV e eles conseguiram, de fato, reverter esse quadro e diminuir a contaminação ao longo de 5 anos, que foi Uganda. Uganda é um país na África que tinha, assim, índices altíssimos de contaminação por HIV. E a campanha que eles fizeram foi abstinência sexual antes do casamento, fidelidade matrimonial. Foi assim que eles conseguiram que diminuísse os casos de HIV, de contaminação e de AIDS. Porque distribuir camisinha na praia, distribuir camisinha no carnaval, não resolve o problema de contaminação. Não é nem que nem resolve, piora o problema de contaminação. Piora. Você chegar numa escola, distribuir camisinha e falar de homossexualidade de uma maneira animalesca, sem falar de amor, sem falar de matrimônio, sem falar de cuidado, sem falar, por exemplo, da alegria que é ter um bebê. Né? Então, quando a gente, hoje em dia, as pessoas elas esquecem da alegria e da felicidade em cumprir deveres. Então, as pessoas falam assim, eu não quero ser mãe porque eu não quero acordar de madrugada, eu não quero ser mãe, então, porque eu não quero ficar feia, eu não quero engordar, eu não quero que meu peito caia, né? E aí as pessoas esquecem que a felicidade pelo hedonismo, pelo prazer, ela é muito fugaz. Passar um dia deitado pode te dar uma alegria ali imediata. Comer um monte de brigadeiro pode te dar uma alegria imediata, mas fazer um jantar para os teus filhos e vê-los comer bem e alegres é uma alegria maior. Quando foi que nós perdemos a concepção de felicidade tão básica, né? Que durante todo o tempo funcionou a alegria de cumprir deveres. Então, quando esses jovens eles se casarem, os anticoncepcionais que não funcionam na época da infância e da adolescência não vão ser necessários. Porque vai haver amor, porque vai haver alegria, porque as crianças abrilhantam a nossa vida, elas enchem de sentido. Existem muitas mulheres que estão com neuroses graves, porque contaram a elas grandes mentiras, que elas podiam usar 20 anos de anticoncepcional, que elas tinham controle da natalidade delas, que bastaria elas dormirem uma vez com o marido para engravidarem, estão aí com 34, 50, 40 anos, 35, 36, 37 anos, não conseguem engravidar, porque roubaram dessas mulheres a maternidade, dizendo para elas que elas tinham que casar com o trabalho, falando para elas que filho só ia dar problema, que elas não poderiam ter muitos filhos, né? E muitas mulheres que foram enganadas por esse discurso feminista e que hoje padecem de grandes sofrimentos. Mulheres, inclusive, que não conseguiram ter filhos, que não souberam se abrir para a adoção, que vivem a tristeza. Então, todas aquelas pessoas que diziam que quando elas engravidassem, elas ficariam tristes, na verdade, por não ter aberto a vida, por não ter desejado essa realidade, por não ter conseguido viver um relacionamento, padecem de uma velhice sem sentido. Então, por que é que nós vamos continuar com esse discurso? O nosso discurso sobre a sexualidade humana, sobre a abertura à vida, está errado. Isso.
É inadmissível abrir-se uma roda de conversa com criança, com adolescente. Com criança nem se fala, mas com adolescente. E falar sobre sexualidade e não vincular diretamente a sexualidade ao amor. Você vai falar de sexualidade? Certo. O sexo é uma prova de amor que você faz, que você dá essa prova de amor a uma pessoa que você ama e que você se colocou diante de Deus e prometeu ficar com aquela pessoa o resto da sua vida. É assim que funciona a sexualidade. Foi assim que ela foi criada por Deus para ser vivida e é assim que ela funciona normalmente. De outro jeito, é um problema. De outro jeito, é uma doença. Então, é preciso você colocar sempre uma coisa junto com a outra. Sexualidade e amor. Agora, Amor e Responsabilidade, inclusive, que é o livro de São João Paulo II. O nome do livro. Amor e Responsabilidade, que é o livro que antecede a Teologia do Corpo, né? Agora, um comentário sobre essa questão do aborto que o senhor colocou aí. Veja, no Brasil não tem aborto legal, né? No Brasil existem casos de aborto em que não se pune o crime do aborto. Que, aliás, nenhum, praticamente. Né? O crime do aborto, no Brasil, ele não se pune em 3 casos. Não quer dizer que não seja crime, não quer dizer que seja legal. É crime, mas não se pune. É crime, mas não se pune. Primeiro, em caso de risco de morte materna. Né? Isso era uma realidade que funcionava muito bem, né? Era um caso muito aceitável, talvez, na década de 50, 60. Mas, hoje em dia, é uma situação que praticamente não existe mais. Né? Porque você consegue... Uma mulher antigamente tinha uma infecção e ela tinha que fazer o parto, porque não tinha penicilina, não tinha antibiótico. Depois que tem antibiótico, você trata a infecção, fica boa, tchau. Ou então, uma mulher que não tinha passagem para o bebê nascer, não tinha cesárea, então ficava ali. Aí vai morrer a mãe ou a criança, né? Tinha que escolher entre um ou outro. Mas hoje em dia não existe, você faz uma cesárea, né? A pessoa está com infecção gravíssima, parto, antecipa, né? O parto, né? A viabilidade fetal já está desde 26, 27, 28 semanas, você já faz o parto ali, o bebê vai para a incubadora e depois fica bom, vai para casa. Tranquilo. Então, risco de morte materna é uma coisa que praticamente não existe. Aí tem o segundo, que é em caso de estupro, e eu queria fazer depois um comentário sobre essa questão do caso de estupro, e o terceiro em caso de anencefalia, que nem é um caso que está na lei. Foi uma decisão judicial tomada pelo STF, né, em 2013, se não me engano. Com relação a esse negócio do estupro, né, existe a previsão legal de não se punir o aborto em caso de estupro. Como é que funciona isso? Né, a mulher, antigamente, chegava no hospital dizendo que tinha sido estuprada, e aí ela fazia um boletim de ocorrência, né? Ia para a polícia para poder investigar quem tinha sido o estuprador, né? Para investigar. Depois fazia um exame de corpo de delito para ver que ela tinha sido estuprada, e aí ela ia para o hospital para poder fazer o aborto, né? O aborto dentro da previsão legal. Gradativamente foi se tirando essas obrigações. Então a mulher passou a fazer primeiro, não precisar mais fazer o exame de corpo de delito. Então ela ia fazer um BO e depois já podia ir lá para o hospital para abortar, segurando, levando só o BO. E depois eliminar a exigência do BO, dando para a mulher a prerrogativa da declaração, né? Que chama presunção de credibilidade, né? Se ela está dizendo que foi estuprada, não precisa ela trazer um documento da polícia. Só que qual é o primeiro problema disso? O problema é que muitas vezes a mulher é abusada dentro de casa, né? Pelo tio, pelo pai, pelo padrasto, pelo vizinho. E se ela não tem que fazer um BO, ela vai no hospital, faz o aborto e volta para o mesmo lugar onde aquela pessoa estava abusando dela. Então não tem mais Quando você faz o BO, você está obrigando a polícia, a justiça a investigar quem foi que fez aquilo com você. Sob o pretexto de proteger a mulher, exatamente, deixaram as mulheres cada vez mais vulneráveis. Sob o pretexto de proteger a mulher, a dignidade dela, ela está muito sensível. Tem medo de denunciar porque vai ser agredida. Mas aí ela volta para o lugar onde ela estava sofrendo tudo aquilo. Né? E o aborto também é uma violência, também é uma revitimização. Claro. É muito grave aquilo, dizer que... É uma vida. Aí o que é que acontece? A mulher chegava lá no hospital sem precisar de boletim de ocorrência, sem precisar de exame de corpo de delito e abortava. Em 2022, muito recentemente, a OMS mudou o conceito de aborto. Antes o aborto, o senhor sabe, o senhor é médico já há muito tempo, o aborto era até 20, 22 semanas. Exato. Não é isso? Até 20, 22 semanas chamava de aborto. Depois era morte neonatal, né? E aí a OMS mudou o conceito de aborto e passou a chamar de aborto toda a morte intrauterina. Então, o que era morte neonatal passou a se chamar aborto também.
A partir de então, as pessoas começaram a querer fazer o aborto com 6, 7, 8, 9 crianças meses. viáveis fora do útero. Isso é assassinato. Mas, calma, aí continua aqui o raciocínio, ó. Então, antigamente, até 20 semanas, a pessoa chegava lá e fazia o procedimento. Só que depois de 22 semanas, não dá mais para fazer o aborto como se faz num bebezinho pequeno. Claro. Não dá, porque o bebê já tá grande. Então, Que é por sucção. você puxava o bebê, ele já saía sem vida. Né? Hoje em dia, o bebezinho maior, com 22 semanas, 24 semanas, 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses, como eles querem fazer, não dá mais para tirar e o bebê sair sem vida. Então, você tem que matar o bebê lá dentro do útero. Você tem que matar o bebê lá dentro do útero. Aí criou-se um novo procedimento, que é a assistolia fetal. Meu Deus. Como é que funciona? A mulher tá lá, por meio do ultrassom, o médico enfia uma agulha, vai lá dentro, aí injeta o cloreto de potássio no coração do bebezinho, o coração para, e aí você tira o bebê morto. Porque ele vai ter que sair de todo jeito. Você faz uma cesárea do bebê morto. Eles chamam de microcesárea. Não é microcesárea, não é cesárea normal, Cesárea igualzinha a outra. Nos termos, por exemplo, do bebê para queimar, eles chamam de microcesárea já Só para pra não abrandar dizer a que é coisa. igual. E aí você faz o procedimento que tem que ser feito normalmente, igual uma cesárea de um bebê vivo, uma cesárea do bebê morto. E o que é que acontece? Quando você vai fazer esse procedimento... Você já vai fazer a cesárea. Por que é que você não tira a criança com viabilidade, né? Não é. Quando você vai fazer o procedimento da assistolia fetal, o que é que acontece? Você tem que acertar o coração do bebezinho para poder injetar o cloreto de potássio. Mas o bebezinho lá dentro da barriga da mãe, ele se mexe. A gente faz o ultrassom, você bota o ultrassom, o bebê fica lá mexendo para um lado para o outro, né? Então, o médico não acerta de primeira, às vezes, o coração do bebê. Acerta o braço, acerta o pulmão, acerta a cabeça. É tortura, o nome disso é tortura. E aí o bebê sofre com aquilo. Por que a gente vai aceitar esse tipo de procedimento nos nossos hospitais? Exatamente. Uma Então, violência. exatamente. Porque então, não considera vida. Se considera vida as bactérias e os vírus lá do planeta Marte e não considera vida. Se considera vida. As feministas estão falando isso abertamente. Elas sabem que um sabe bebê que é de vida, 5 mas e não 6 quer que é o meses direito. É vida. Pertence a ela. Elas hoje em dia elas falam claramente que elas querem o direito de matar os filhos. Uma coisa é você falar que um bebê de 3 semanas, 4 semanas não é vida e você desconfiar da honestidade intelectual dessa mulher. Você fala, não, pode ser realmente que ela acha vamos que explicar para ela que é vida. Vamos explicar que é vida. Mas uma pessoa me exigir um aborto aos 6 meses, 7 meses de gestação, isso é sanha por morte. Claro. Sem falar que no Brasil você pode tirar, você pode doar para adoção. Não é proibido você entregar para adoção. E aí o trabalho, doutor Pérez, pra gente continuar falando sobre isso, para que nos nossos hospitais não hajam esses tipos de procedimento, não haja procedimento de tortura, ele precisa ser uma obrigação de todo católico, de todo cristão, inclusive em todas as áreas. Por exemplo, nós precisamos nos abrir seriamente à adoção. Né? A Chiara Lubitsch tem a Chiara Lutz e tem a Chiara Lubitsch, né? Ela dizia, se nós fôssemos Chiara Lubitsch é a fundadora do movimento Focolare, né? Ela dizia, se fôssemos mesmo católicos de verdade, os nossos orfanatos estariam vazios, porque nós só exercemos a caridade quando ela nos privilegia de alguma forma. Então a ideia, hoje em dia um casal ele padece de infertilidade e ele não se abre a Deus, ele se abre a in vitro. Ele se abre ao controle, à eugenia de embriões excedentários. Então pega ali, faz um bocado de embriãozinho, mata 5, 6 que não deram certo, implanta não sei quanto, deixa mais 10 congelados. Então para eles esse procedimento ele é mais honesto do que você chegar para uma criança que não tem pai, não tem mãe e dizer, meu filho, vem para cá. Claro. Né? E outra coisa. Não, pode falar. E isso é um processo de conversão do nosso povo. Isso. Quanto mais convertido o nosso povo estiver, mais ele vai parar de julgar com preconceito uma criança que não saiu do próprio ventre. Deixa eu contar uma história aqui. Lá em Fortaleza, a gente acompanha os casos de mulheres que estão querendo abortar, né, por qualquer que seja o motivo, né, mas a gente conta. E aconteceu um caso muito interessante em Fortaleza, que foi o seguinte. A mulher chegou no hospital dizendo que queria abortar, né? E que tinha dito que para você abortar, basta você dizer que foi estuprado, não precisa você ter sido, né? E ela disse que queria abortar e disse que tinha sido estuprada, né? Não estou entrando nem no mérito aqui de se ela foi ou não foi estuprada, mas talvez ela tenha sido estuprada mesmo, essa mulher. Mas, enfim, ela chegou no hospital e queria abortar. E aí o colega que estava lá no plantão
fez a anamnese, colheu todas as informações e foi preparar a cirurgia para ela. Enquanto ele preparava, chegou uma pessoa e conversou com aquela mulher e disse assim: por que tu não entrega esse bebê para adoção? O bebezinho tá formado já, inteiro aí, tu faz o parto, tu vai para um lado, ele vai para o outro, não escuta nem o choro dele. E aí não precisa matar, ele tá aí, ele vai para adoção, tem um casal que quer, a fila de adoção de bebezinho pequeno é gigantesca. Isso. Então, entrega para adoção. Aí a mulher disse: tá bom, vou entregar para adoção. Aí falou para a mãe dela, falou pro médico e disse: ó, eu não quero fazer o procedimento do aborto, não, eu quero fazer o parto, e ele vai para um lado e eu vou para o outro, e sigo minha vida. E aí pronto, assim fez o parto, pegaram o bebê imediatamente, levaram para outro canto para ela não escutar o choro, que ela disse que não queria escutar o choro do bebê, e ela foi pro procedimento pós-parto, né? Quando ela estava lá na sala de recuperação, a mãe dela disse assim: filha, você se incomoda se eu for dar uma olhada no bebê? Ai, meu Só queria ver. Começou. Você se incomoda? Eu não vou nem fazer nada, só vou olhar. Você se incomoda? Não. Ela disse: não, pode ir por mim. Aí foi. A mulher foi lá ver o bebezinho, né? Aí daqui a pouco ela voltou e disse: ele é tão bonitinho. É sentimental e ela é bem fragilizada. Ele é tão bonitinho. Pronto. Aí disse: você não quer levar ele lá pra casa, não? A gente cuida dele, eu cuido dele e tal. Aí a mulher disse: não, então tá bom, vamos levar, né? Aí pronto. Hoje em dia, porque a gente acompanha esses casos nas redes sociais, a gente acompanha o perfil. Hoje a foto do Instagram da moça é ela e o bebezinho do lado alegria, assim. O bebezinho, né? já tem 1 ano de vida já. Isso a gente acompanha do dia a dia ele. Antes da gente encerrar, por causa do horário da missa, queria uma pitadinha mais para vocês encerrarem. Se uma feminista ou um homem feminista também que ajuda ela a abortar, explora ela para abortar, ela sabe que é vida e mesmo assim quer. Agora, os que se dizem cristão, eu sou cristão, eu vou à missa no domingo, eu faço novena, faço promessa, não sei o quê, quando toma uma pílula anticoncepcional, quando coloca um DIU, talvez esteja matando também, igual a essas que querem porque querem matar. É verdade. E é difícil porque o pessoal não quer saber do MOB, né? Do método de Billigs, não quer saber que isso existe e isso não mata ninguém. E faz super bem pra mulher. Isso, faz muito bem. Queria que você encerrasse dizendo a diferença de métodos artificiais agressivos em algumas situações e uma coisa natural que é o MOB. Vou tentar resumir aqui bastante. Em 1 minuto. Em 1 minuto. Vamos lá. Se um casal não quer ter bebê... Vamos fazer um programa sobre isso. Sobre fertilidade, vamos. Se um casal não quer ter bebê, ou porque por uma situação financeira, ou porque já tem filhos e está apertado, ou problema de saúde, independente. O casal não quer ter bebê. E aí o que é que eles fazem? Eles escolhem um método para evitar a gravidez. Os métodos artificiais, todos eles trazem consigo muitos problemas. E aí eu posso elencar por cima aqui. Se por acaso você que está escutando a gente usa esse método de evitar bebê, você vai identificar exatamente o que eu estou falando. Vamos lá. Coito interrompido. O casal que tem a relação ali sem nada e o homem tira para ejacular. Isso é um ato extremamente frustrante para o homem e para a mulher. Psicológico. Está diretamente relacionado, mais no público masculino do que no feminino, mas está diretamente relacionado a ansiedade, depressão e suicídio. Os índices de suicídio em homens que realizam o coito interrompido é maior do que o índice de suicídio em homem que não realiza o coito interrompido. Além disso, se você pegar no livro do Gênesis, na Bíblia, é um ato condenado por Deus, né? Chama-se o pecado de Onã, porque o filho de Judá, ele, que era o Onã, ele praticava o coito interrompido, tá na Bíblia, né? Gênesis, acho que é... Agora não me lembro qual é o capítulo, mas você bota lá, o pecado de Onã, sai lá no Google, qual é o capítulo do Gênesis. Então, é condenado por Deus esse pecado. Certo? Depois você tem a camisinha. A camisinha, ela torna o sexo muito artificial porque separa o homem da mulher, não tem o contato da pele ali. Então, você tira daquela relação a intimidade, você tira daquela relação ali a naturalidade, o contato. Né? Parece uma coisa como se você tivesse nojo da mulher com quem você tá, ou do homem com quem você tá. Desconfiança. Né? Desconfiança, né? Separa o casal. Um casal casado que tem relação sem ter contato, né? É uma coisa que distancia o casal. Depois o anticoncepcional, a pílula, que é o mais comum.
A pílula anticoncepcional, primeiro, ela te deixa com dor de cabeça o mês inteiro. A pílula anticoncepcional Baixa a libido. diminui a tua libido, te deixa ressecada, Incha. te deixa Engorda, às acúmulo de vezes. líquido, Engorda. aumenta o risco de câncer de mama, de câncer de ovário, de útero, de glaucoma, de várias e várias doenças. E tá na bula isso, não sou eu que estou inventando aqui. Além disso, a pílula anticoncepcional de hoje em dia, que tem uma dose mais baixa de hormônio para evitar tanto efeito colateral, ela acaba não impedindo a mulher de ovular. Então a mulher ovula, se eventualmente tiver relação naquele momento, ela pode engravidar e não acontece a anidação. Então o bebezinho desce. Então ela pode ser abortiva, a pílula. Além disso, o DIU. O DIU não impede a mulher de ovular. Ela ovula todo mês. E se ela tiver relação no momento em que ela está fértil, ela vai engravidar. Gravidez e também vai... fora do útero. Exatamente. E aí, ou pode abortar, ou o bebezinho pode voltar para a trompa e fazer a gravidez ectópica. Então, todos esses métodos, eles são muito prejudiciais à mulher e ao casal. E a igreja apoia a prática do método de ovulação Billings. Então, se você não me segue no Instagram, procura lá que a gente fala bastante sobre isso. Rubens e doutora Marília. Pessoal, legal demais. Vamos fazer um programa só sobre isso. Fique devendo. Convito a vocês. Vamos. E quero agradecer. Obrigado, doutor Rubens. Obrigado, doutora Marília. Doutor Pérez. Passou voando. Foi muito rápido. Muito Vamos rápido. 2 horas rápido. Obrigado, Carlos Eduardo, e vocês ouvintes que vão ficar agora com a missa do Santuário do Sagrado Coração de Jesus. Um abraço para todos.